Eu sei que o título desse vídeo pode parecer clickbait, pode parecer algo exagerado, sensacionalista, apenas para atrair tua atenção, mas não é. Round 6 ou Round 6 ou Round 6, sei lá como você chama essa série, tem 15 fatos reais que acontecem ou que aconteceram de fato na Coreia do Norte. Opa, do Sul. Do Sul. Da Coreia do Sul. Da Coreia do Norte eu não sei, é uma ditadura, não dá pra ter muita informação de lá. Mas na Coreia do Sul eu tenho fatos reais que eu vou trazer pra vocês aqui. Tem uma cena de morte, uma das dezenas de cenas de morte, né? Mas tem uma delas que aconteceu literalmente. Literal, não é inspirado, não. Aconteceu. Ele representou a morte que está ali naquela cena. É assustador. O que eu vou trazer pra você agora realmente é algo que me deixou perplexo pesquisar e descobrir que 15 coisas que estão na série aconteceram real, no mundo real. Portanto, já peço para que você se inscreva aqui nesse canal. Esse é o Mota Por Aí, eu sou jornalista, para quem não me conhece. Eu tenho o Regra dos Terços, um site que eu fundei, que traz aí a notícia de um outro ângulo. Vou deixar o link na descrição aqui, o card aqui em cima, para você se inscrever por lá também. E também sou repórter da Band aqui em Brasília. Esse canal aqui eu mostro os bastidores da reportagem, trago curiosidades, entretenimento, falo de viagens, por aí vai. Por isso que é Mota Por Aí, tudo aquilo que eu faço. Portanto, chega de delongas, vambora pros fatos. 15 fatos que inspiraram Round 6 e tem um assassinato na série que aconteceu de fato, na vida real. Na verdade, não é um assassinato, tô falando de dezenas de pessoas que morreram de fato com algo que aparece na série. Já se inscreveu? Se já se inscreveu, vambora pra começar. Antes de começar, eu quero fazer um jogo com vocês aqui. Um jogo, mas não vale a morte de ninguém, não. Vamos ver se vocês adivinham alguns desses fatos. Ó, não vale roubar, hein? Tem que digitar agora nos comentários e depois você responde seu próprio comentário dizendo se você acertou ou não. Qual cena de assassinato, de morte cruel, brutal, que aparece na série, que você acha que de fato aconteceu? Dezenas de pessoas morreram realmente no mundo real em uma das cenas. Deixa aqui no comentário, depois você vai no seu próprio comentário e diz se você acertou ou não, e eu vou fazer o mesmo também, olhar um a um. Vambora. Vamos começar, gente, trazendo ali a série. Eu acho que você já sabe, ela entrega 45,6 bilhões de wons, que é a moeda deles. Tem gente que fala aí que é algo em torno de 210 milhões de reais, né, trazendo para moeda, convertendo para moeda brasileira. E a pessoa precisa jogar um jogo mortal, quem ganhar, ganha tudo. É basicamente isso, tem um monte de entrelinhas ali que eu não vou adentrar nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu comente, faça uma crítica sobre a série, eu faço outro vídeo, deixa aqui no comentário se vocês querem, porque agora, esse vídeo é focado nos fatos reais. Vamos lá. Eu tô lendo aqui uma colinha porque são 15, gente, é muita coisa. Vamos começar. Primeiro fato real. Em 1960, a Coreia do Sul estava arrasada com a guerra. E o PIB, né, o Produto Interno Bruto, era metade do brasileiro. Acontece que 6 décadas depois, hoje, o PIB sul-coreano é 3 vezes maior do que o PIB brasileiro. Primeiro fato real. Tem um idoso que aparece no final, não vou contar direito como ele aparece, mas aquele idoso que joga o jogo ali e tal, não vou contar direito pra quem não assistir não pegar spoiler. Ele diz o quanto foi difícil a infância dele. Ele mostra um lugar pobre em que ele morava. E no final a gente vê, vai aqui um spoiler, no final a gente vê ele milionário, bilionário, trilionário, sei lá quão lionário ele é. Portanto, o primeiro fato real é que isso pode ser lido como uma analogia ao que aconteceu na Coreia. Porque sim, a Coreia, para aquele senhor, quando ele tinha 60 anos a menos do que estava sendo representado, a Coreia vivia uma decadência financeira terrível, gigante, devastada em especial pela guerra que aconteceu ali até os anos 60, né? Outro ponto importante que você precisa entender, aqui vem o segundo ponto. Em 1963 até 1979, o ditador Park Chung-hee, não sei se é só o nome certo, inclusive eu não vou falar o nome dos personagens porque certamente eu vou errar, porque eu não sei falar coreano. Ele chegou ao poder através de um golpe militar, tá? Houve um golpe militar, ainda ali na decorrência dos anos 60 daquela guerra, em 1963,
ele chegou ao poder e a partir desse momento, esse grupo militar passou conglomerados para serem controlados por algumas famílias, que trazendo para a tradição são conhecidas como campeões nacionais. E na série a gente vê os VIPs, que seriam quem? Descendentes dos campeões nacionais. Então sim, existe uma lista muito restrita de bilionários sul-coreanos que são os VIPs, que são aquelas pessoas que o ditador Park Chung-hee, o Park, vou chamar de tio Park, o tio Park tinha pego bilhões de dinheiro dos Estados Unidos, que os Estados Unidos deu para que a Coreia do Sul conseguisse ganhar poder e com isso derrotar a Coreia do Norte. Quando o ditador chegou ao poder, o tio Park pegou esses bilhões que era para investir em armamento, na questão da guerra, e investiu em indústrias, aliás, investiu em indústrias não, criou indústrias e deu nas mãos dos bilionários sul-coreanos, né? Então, portanto, transformou, na verdade, pessoas sul-coreanas, famílias em bilionárias, aquelas famílias que o rodeavam. Portanto, ele selecionou uma casta, tá aí, porque tem os VIPs dentro da série. Esse é o segundo fato real. Terceiro fato real, a gente consegue perceber no decorrer da série uma desigualdade social gritante. E essa desigualdade é real. 1% da população da Coreia do Sul detém 12,2% da riqueza do país. Eric, mas no Brasil esse número é muito maior. É verdade, mas você precisa entender a revolta dos personagens daquela série, porque eles não vivem a realidade do Brasil. Eles não são brasileiros que saem do Brasil e vão para a Coreia, para terem essa noção de que podia ser pior. Não, eles são sul-coreanos que vivem na Coreia do Sul, vivendo os amargores da Coreia do Sul. Portanto, saber, para os jovens da Coreia do Sul, saber que 1% da população detém mais de 12% da riqueza do país, causa uma revolta nesses jovens. Por isso a gente vê a figura de jovens revoltados naquela série, porque esse também é um fato real. Bora pro quarto fato real, a desigualdade. Agora a gente vai se aprofundar nessa questão da desigualdade. Eu vou ler aqui. A desigualdade, ela é principalmente notada na população acima de 65 anos. Isso porque metade dos idosos vivem na pobreza. Metade. Você entendeu que é metade? É 50%? Metade, fucking metade. É muita gente, porra. Por isso que na série a gente vê aquele momento, já partindo ali pro final, em que o personagem, que eu não vou me arriscar a falar os nomes, gente, eu não vou mesmo. Aquele personagem rico lá, que saiu pra estudar, que é referência do personagem principal, esse cara engana aquele outro que é um imigrante, falando pra ele, vá e conta grupos de velhos. E ele percebe que tem muitos grupos de velhos. É assim que surgem novos facínoras. É desse jeito. 3 dias depois... Aí você monta um jogo como o Round 6 na quadra do condomínio, bota teus vizinhos que fazem obra pra brincar. Nossa, Eric, você é um assassino, um psicopata. 2000 anos depois... A desigualdade no país, ela é muito mais notada entre a população acima de 65 anos. Por isso, portanto, que na série a gente vê aquele momento em que um personagem manda outro contar o número de idosos e tem muitos idosos. Por quê? Porque muitos idosos na Coreia do Sul vivem desesperados. Segundo a OCDE, metade dos idosos do país vivem abaixo da linha da pobreza. Outro ponto que você precisa levar em consideração é que ainda segundo a OCDE, a Coreia do Sul tem um número mais alto de desigualdade social entre os idosos. Isso explica outro fato. Eu quero lembrar pra você, eu vou trazer daqui a pouco uma cena de dezenas de mortes que são representadas na série e que aconteceram. É terrível. Vambora pro quinto fato real. Você percebe que na série, as jovens que lá estão, tem a família do personagem principal que quer morar nos Estados Unidos, tem a jovem que saiu da cadeia que fala pra conhecer outros lugares fora do país. Esse é o outro fato real. Esse é o quinto fato real. Isso porque 3 a cada 4. Tenho 3 desses jovens entre 19 e 34 anos na Coreia do Sul querem deixar o país. 3 a cada 4. Bora pro próximo.
CES. Aqui a gente volta para a desigualdade. Agora há pouco eu falei do 1% mais rico, mas não é apenas isso. A gente tem que levar em consideração que quando a gente fala em desigualdade, a gente não está considerando apenas os bilionários quanto aos mais pobres. A gente está falando que muitas pessoas, por exemplo, trazendo para a realidade aqui do Brasil, tá? A gente está falando que muitas pessoas conseguem comprar um Siena, enquanto outras pessoas só conseguem andar a pé. Isso também é desigualdade. Então o que eu vou trazer agora é o outro lado da desigualdade. Esse é o sexto item representado que é real na série Round 6. Eu vou trazer aqui o quociente de Gini. A Coreia do Sul tem 0,35 no coeficiente de Gini. Isso segundo a OCDE. Tá muito melhor que o Brasil, que o México, até mesmo que os Estados Unidos. Mas tá pior, por exemplo, que a França e que a Dinamarca. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente não pode levar em consideração que eles não vão olhar pro Brasil e falar, pelo menos estamos melhores que o Brasil. Não, a gente sempre vai olhar para aquilo que está melhor que a gente. No Brasil, por exemplo, a gente não olha pro Paraguai, pra Colômbia e fala, veja bem, pelo menos o narcotráfico no Brasil está menos forte que o narcotráfico colombiano. Não, a gente olha para países onde o narcotráfico, por exemplo, é mais fraco e fala, a gente tem que atingir o nível desses países. É essa a realidade que a população da Coreia do Sul vive. Eles olham para eles e falam, nosso quociente de Gini é 0,35, enquanto o quociente de Gini da França é 0,29, da Dinamarca é 0,26. Ou seja, eles se acham desiguais para um caralho. Este é outro ponto real que é retratado na série. Ponto 7, a gente vê o desemprego sendo mostrado na série e, além do desemprego, a precarização trabalhista. Você percebe que as mães de dois dos personagens trabalham em banquinhas. Uma, inclusive, é um negócio no meio da rua, vendendo comida, alguma comida que elas vendem ali. Eu não consegui identificar o que é porque eu não conheço a Coreia do Sul ainda. Vamos chegar lá, vou levar vocês pra lá um dia se Deus quiser. Alô, agências de viagem! Leva o Mota por aí pra Coreia, porra. Nunca pedi nada, na verdade sempre peço alguma coisa, né? Mas, vambora. Trazendo então, portanto, essa questão. Se você olhar apenas a taxa de desemprego, olha pro Brasil, a gente tá com quase 14 milhões de desempregados. Se olha pra Coreia, a gente tá falando de 4% da população. O Brasil tá chegando a 13 ou 14%, se eu não me engano, e a Coreia do Sul está com 4%. Parece pouco, você fala, mas essa galera fica reclamando, porra. Só tem 4% de desemprego. Aí que tá. Lembrando, primeiro eles olham para os países da Europa desenvolvida. Segundo, quando eles veem o desemprego, eles levam em consideração outra coisa. 51% dos trabalhadores acreditam que trabalham mais do que deveriam. 51% dos trabalhadores estão infelizes com a realidade trabalhista da Coreia. Portanto, na série, a gente vê pessoas que não estão trabalhando, pessoas que estão em trabalhos precários, e isso é real. A gente vê na série, por exemplo, que os 400 e tanto personagens, 456, né, pessoas que participam do jogo, todas essas pessoas, 400 e tantas pessoas, se eu errei o número, deixa aqui nos comentários, inclusive, xinga à vontade. Todas as pessoas que participam desse jogo, portanto, elas estão de alguma forma desesperadas, ou desempregadas, ou com subempregos, estão todas elas, na verdade, devendo para um dedéu. A gente já vai chegar nesse ponto também do endividamento do país. Portanto, o que a gente encontra é que a relação trabalhista no país realmente é extremamente caótica. Isso é outro fato real que é representado na série. E agora bora para o fato 8, que é na vida real. Isso aqui é terrível, Presta atenção nisso. Segundo a pesquisa, espero não errar a tradução, de Rankiore, não sei como que fala essa porra. Segundo essa pesquisa, 85% dos jovens concordam com a seguinte declaração. Abre aspas. Pessoas que nasceram pobres nunca serão capazes de competir com pessoas que nasceram ricas. Por que 85% dos jovens concordam com essa frase? Porque na Coreia do Sul o que há muito é a calcificação do seu status social. Existe pouca ascensão social. Poucas pessoas conseguem ascender socialmente dentro da Coreia do Sul. Não à toa, o personagem principal não para. O tempo inteiro ele está elogiando, exaltando quem? O exemplo de pessoa que conseguiu ascender socialmente. Que ele achava, né? Que no final a gente viu que nem esse conseguiu.
que é o cidadão que conseguiu fazer uma faculdade boa, que conseguiu inclusive um bom emprego. 85% dos jovens acreditam que não é possível você ascender socialmente. E por isso explica aquele deslumbre do personagem principal quanto ao estudante. Eric, você vai ficar o vídeo todo sem falar o nome, citando só características por preguiça de aprender a pronunciar? Vou. Não gostou, faz você. Vambora para o ponto 9 da vida real. Lembrando, daqui a pouco tem um massacre, onde dezenas de pessoas morreram na vida real em uma cena que é apresentada na série. Daqui a pouco, fica aqui comigo. Vambora para o ponto 9. Os jovens, hoje em dia, na Coreia do Sul, não acreditam que o estudo é capaz de trazer qualquer benefício social. Quando você percebe naquela série o desespero daqueles jovens que se dispõem a matar, a morrer para conseguir os 45 bilhões de wones, você percebe, portanto, que eles não creem que é possível ascender de outra forma. E esse ponto 9 está diretamente relacionado com o ponto 8º, porque é realidade isso no país, não é apenas obra da ficção. Jovens da Coreia acreditam que estudar não vai te levar a ascender socialmente. Afinal, 85% deles acreditam que não é possível ascender socialmente. Agora chegou a hora, portanto, da realidade de número 10, que é vida real. Sempre quis fazer esse 10 na minha cabeça. Quando eu ia fazer, ia aparecer aquela coisa de carnaval, mas acho que não apareceu. Vamos embora. A Coreia do Sul está entre os países da OCDE com o menor número médio de aposentados por pessoa. Porque tem idosos na série. Alguns idosos não são que nem o principal, lá o idoso principal. Você sabe de que eu tô falando, que aparece no final, que eu não vou falar muito pra não dar spoiler pra quem não assistiu. Por que que aquele jovem sai caminhando e sai contando vários idosos? Por que que os idosos querem tanto fazer parte ali? Porque a maioria dos idosos nem sequer conseguem se aposentar. Você percebe que a mãe do personagem principal está com a diabetes atacada, está prestes a ter que amputar o pé e ela não para de trabalhar e fala que se ela parar de... Uma eternidade depois... De alguma maneira eu desconfio que esse vizinho está fazendo um túnel para tirar as pessoas da delegacia. Já pensou nessa possibilidade, amor? De alguma maneira, do 5º andar, eu não sei, acho que ele tá indo pelo meio do tijolo, do encanamento, ele tá fazendo um túnel. Ele vai, na verdade, resgatar os presos da delegacia que tem aqui do lado. De alguma maneira. Eu não sei como ele tá fazendo isso do 5º andar, mas ele tá... Porque não é possível. Posso? Posso, querido? Posso agora, querido? Bebezinho. Oh. Não, ainda não. 3 dias depois... Portanto, a Coreia do Sul está entre os países da OCDE com o menor índice de aposentados, o que significa que aquela mulher, a mãe do personagem principal, que está com diabetes, está com o pé quase sendo amputado, e ela fala pra ele, se eu não continuar trabalhando, a gente não consegue nem pagar o aluguel. Inclusive, falando em aluguel, daqui a pouco eu vou falar sobre outro ponto referente a isso que é representado na série. Se eu não continuar trabalhando, a gente não consegue nem pagar o aluguel, meu querido. E ela continua trabalhando doente. Por quê? Porque os idosos na Coreia não se aposentam. A Coreia do Sul não se aposentam. A gente tá falando ali de uma taxa de aposentadoria baixíssima. Sendo assim, portanto, os idosos precisam trabalhar. Por isso que as duas mães que aparecem na série estão trabalhando extremamente idosas. Porque quase não há, né, aposentadoria na Coreia do Sul. Existe sim um programa social, existe aposentadoria, mas é um programa extremamente deficitário. Já houve reformas lá que cada vez mais dificultam o ingresso na aposentadoria. Parece algum país está caminhando para isso? Eu não sei que país está caminhando. Já ouviu, amor? Algum país está caminhando para não aposentar ninguém? Não sei. Eu já ouvi em algum lugar aí. Vambora. Estamos chegando. Ó, daqui a pouco eu vou falar sobre fato real da carnificina, hein? Daqui a pouco. Fica aí. Vambora. 11º fato real. O aluguel consome 50% do salário. E as casas são consideradas pequenas. E o próximo fator que eu vou falar tem a ver com aluguel também, mas tem a ver com outro fator também. São dois fatores em um próximo que estão diretamente relacionados à série, que é fato real que a série representa. Então vamos embora. Perceba, a senhora não pode parar de trabalhar. Ela não para de trabalhar e eles não têm dinheiro. Percebe que na série eles não têm dinheiro. E ela não para de trabalhar.
A casa deles é minúscula. É minúscula aquela casa. E essa é uma realidade da Coreia do Sul. Porque também há uma crise de moradia por lá. Muitas pessoas veem a Coreia do Sul entre os 10 países mais desenvolvidos da OCDE. Imaginam nossa, é uma beleza, vou morar na Coreia do Sul. Não imagina toda essa realidade que eu tô trazendo aqui. Vambora pro 12º, acelerando. Eu vou até dar uma lida aqui, tá? Que são alguns dados, vambora. O aluguel na Coreia do Sul consiste também no pagamento do chamado chonsei. O chonsei, não sei se estou pronunciando certo, é quando o inquilino deposita de imediato uma quantia que varia de 50% a 70% do valor do aluguel por 2 anos. Por 2 anos ele paga o aluguel e mais de 50% a 70%. Então ele paga quase que dobrado para morar. O proprietário investe o dinheiro e no final devolve a quantia inicial aos inquilinos e fica com os dividendos. E aí, depois disso, o inquilino pode ficar sem pagar o aluguel por um tempo. Mas olha só como é cruel. Você tem que ter o dinheiro dos 2 aluguéis. Aí o dono ganha o rendimento e te devolve apenas um aluguel sem que você precise pagar. Tipo, é muito cruel. E nesse momento acontece o outro problema que eu falei mais cedo, que eu ia falar sobre endividamento. A maioria dos endividamentos dos sul-coreanos acontece aí. Eles precisam recorrer a empréstimo bancário para bancar o aluguel, para viver, pro dia a dia. E aí o que acontece? Aquilo que aparece na série. 400 e poucas pessoas sem conseguir pagar o aluguel se botam prestes a morrer. Pode sem pagar o empréstimo, colocam-se à disposição à morte, porque elas não têm outra perspectiva. Por isso que na série, aquelas pessoas endividadas voltam. Porque elas falam, eu não tenho nem pra onde ir, parça. Eu não tenho nem o que fazer. Tá endividada, deve pro banco. É uma realidade normal dever pra banco. Por isso, esse é outro fato real que acontece na série. Porque na Coreia do Sul, as pessoas precisam se endividar com os bancos para pagar aluguel, parceiro. Esse é terrível. Suicídio. Suicídio é um problema social relevantíssimo na Coreia do Sul, porque acontece em grande massa. A Coreia do Sul tem o 2º maior índice de suicídio do mundo. Só é superado pela Guiana. É o 2º maior. E a gente está falando aqui dados tanto da OMS, tanto da OCDE. O grupo social que mais comete suicídio lá são os idosos. A maioria das pessoas que cometem suicídio são homens. E a relação aí entre os suicídios está diretamente relacionada à pobreza e à pressão social que a gente retratou aqui. Se você sofre qualquer tipo de transtorno, pensamentos suicidas, ligue 188, Centro de Valorização da Vida, o CVV, está pronto para te atender. Esse assunto sério. É necessário que você busque ajuda. E na série a gente vê que tem um personagem que se mata. Não é à toa. Não é apenas porque ele perdeu a mulher, não é apenas porque não consegue. Ao meu ver, é literalmente para representar e denunciar para o mundo essa questão do suicídio. Na verdade, a gente tem mais de um, né? A gente tem lá no final mais um. Enfim. Portanto, é necessário... Aliás, na série eu conto 3 suicídios. Tem um cara que se enforca, tem a mulher que se mata com outro cara e tem um cara que enfia a faca no próprio crânio. Enfim, se você sofre de qualquer pensamento suicida, procure ajuda, Centro de Valorização da Vida, ligue 188, CVV está pronto para te ajudar. Esse é um assunto sério que tem que ser tratado com a seriedade que ele precisa. Vamos pro próximo. Tá chegando, hein, gente? Tá chegando o fator que matou milhões de pessoas e essa porra dessa obra não para nunca. 3 horas depois. Apesar da taxa de suicídio masculina ser muito superior à feminina, os homens lá se matam, tem uma taxa ali de 32,5 suicídios a cada 100 mil habitantes. A taxa feminina também preocupa. É menos da metade do masculino, mas preocupa muito. A gente está falando de 15 suicídios femininos a cada 100 mil habitantes. Esse é o penúltimo. E no último ficou o fato de massacre real. Assassinato em massa que aconteceu. Vambora pro 14º primeiro. É claro que eu não poderia deixar de falar isso. Uma das personagens da série é uma imigrante norte-coreana, da Coreia do Norte, que fugiu. E essa menina, ela precisa cuidar do irmão enquanto a mãe dela está presa, porque a mãe dela tentou fugir também e foi deportada de novo para a Coreia do Norte, e o pai dela morreu tentando fugir do país. Essa é uma realidade muito cruel que acontece. Muitos coreanos da Coreia do Norte fogem, morrem nas fronteiras, porque o exército mata os desertores. Muitos coreanos
do Norte são considerados desertores. Os coreanos, quando abandonam, eles são considerados desertores. Eles morrem, eles são presos. E só para você ter uma ideia, até 2017 a gente está falando de 30.208 coreanos do Norte que fugiram do país. Isso os que saíram vivos, porque muitos morrem nas fronteiras, muitos são presos. Portanto, essa é uma outra realidade representada na série, e agora chegou aquele momento que a gente tanto esperava, é hora de falar de massacre real que aconteceu. Existe um trauma no personagem principal. Você lembra qual é o trauma dele? Ele vê amigos dele sendo assassinados pela polícia. Lembra dessa cena? No momento que ele está sentado ali na fortaleza que eles criaram de vigia, ele vê a polícia assassinando um dos amigos dele. E ele conta que isso aconteceu numa greve de metalúrgicos. E esse fato ocorreu, ocasionando em dezenas de mortes, dezenas de feridos. Esse fato, ele realmente aconteceu em 2009. Eu vou trazer para vocês agora, portanto, relatos que o próprio criador de Round 6 já confessou que se inspirou nessa greve de 2009. O que aconteceu? Vamos pro fato. Em 2009, a Songyong Motors estava passando por uma grande crise. Estava quase decretando falência, estava pensando, portanto, em tirar as fábricas da Coreia do Sul e levar para a China, porque lá o processo de automatização estava mais evoluído e eles conseguiriam trabalhar pagando menos funcionários e menos impostos. Portanto, a gente está falando ali de centenas de desempregados, milhares de desempregados, na verdade, que passariam, portanto, a acumular ali todos os problemas sociais que eu já trouxe aqui nesse vídeo. Nesse momento, portanto, a gente está falando de uma ocupação de mais de 70 dias, são 77 dias que os trabalhadores ocuparam a fábrica. No meio desse tempo, a polícia tentou fazer incursão e invadir diversas vezes, mas eles revidavam com barras de ferro, coquetéis molotovs. A polícia passou, portanto, a cortar a água e a luz para que eles não pudessem nem sequer beber a água dentro da fábrica, e eles resistiram. A polícia meteu um helicóptero, meu irmão, em cima da fábrica, com um alto-falante tocando música alta, para que os trabalhadores não pudessem dormir, sem comer, sem dormir, ficando loucos, porque a ideia da polícia era fazer com que eles desistissem, e eles não desistiram. Existiam 13 reivindicações que esses trabalhadores queriam. Vamos para elas, eu vou ler aqui. A primeira, que não houvesse as demissões, essas demissões aconteceriam e deixariam milhares de pessoas desempregadas. Eles não queriam as demissões. Segunda, que houvesse garantia de emprego para todos, além de não ser demitidos, que eles tivessem uma garantia que eles continuariam trabalhando por um bom período nessa mesma fábrica. Terceiro, a empresa, ela já tinha tentado modificar a relação trabalhista com 1.700 funcionários e já tinha demitido 300. Tenha isso em mente. Como assim? É basicamente aquilo que rolou no Brasil também, a pejotização do trabalho, onde muitas empresas, inclusive, deixaram de ter funcionários contratados para ter funcionários através do sistema de pessoa jurídica, trazendo para a realidade do Brasil. Não é bem isso lá, mas enfim, é uma tradução porca aqui minha, porque eu tô com preguiça de pesquisar mais a fundo. Portanto, o que acontece? Eles queriam tirar trabalhadores do CLT e transformar trabalhadores em pejotizados. A gente não está falando aqui de uma pequena microempresinha que tem ali dezenas de funcionários e que não consegue. Não, a gente está falando de uma montadora multinacional que só queria economizar dinheiro. Então o que eles queriam? Que não houvesse essa precarização trabalhista. E também não queriam que eles obrigassem trabalhadores a se aposentarem, porque eles estavam querendo isso. Ó, a gente obriga a se aposentar e aí a gente recontrata através de outro sistema em que você tem menos direitos garantidos. Portanto, eram essas três condições que eles estavam exigindo para cessar a greve e não teve conversa, parça. Depois de 77 dias, no dia 5 de agosto de 2009, a polícia cansou da brincadeira e entrou para matar geral. 975 trabalhadores foram ali oprimidos por mais de 3.000 policiais. Resultado, tiveram dezenas de feridos. Aí o número de feridos varia conforme a fonte que você procura, por isso eu vou nem trazer aqui o número, porque eu vi de 50, eu vi de bem mais, então dezenas de feridos, e 2 anos depois foram contabilizados 14 mortos. É aquela história, né? Foi surgindo morto no meio do caminho. O governo reconheceu em 2011 que 14 pessoas morreram em decorrência
dessa invasão policial ali para impedir a greve. Muitas das pessoas que participaram da greve precisaram pagar pelos prejuízos porque tacaram fogo em diversas partes da fábrica, quebraram tudo. Eita, bati na câmera. Quebraram tudo, foi aquele fuzuê. Além disso, tiveram dezenas de pessoas presas e dezenas de pessoas processadas. Na Coreia do Sul, a lei que rege ali os sindicatos permite com que você processe o sindicato e a pessoa que participou da mobilização. E isso, portanto, aconteceu. Os grevistas foram pessoalmente processados, alguns presos, alguns tiveram que pagar pelos prejuízos. Além disso, amarguraram 14 mortes. Então aquela cena em que o personagem principal está sentado na barricada e do nada vê a polícia chegando e matando um amigo seu, isso aconteceu de fato. E o que aconteceu foi que 14 pessoas morreram em decorrência disso. Tiveram relatos de suicídios também depois da invasão, relatos de pessoas, além disso, que infartaram. Imagina a situação ao ponto da pessoa infartar. Isso aconteceu e o governo sul-coreano já reconhece 14 mortes em decorrência dessa situação. E durante todo o vídeo você pode ter ouvido barulho de digitação. Foi a Kelly Cadanes que está trabalhando. Dá um oizinho. Trabalhando e deixa em paz. Ela é um amor de pessoas. Meus ternos estão todos à mostra, mas estão arrumados, tá? Portanto, gente, estão arrumados. Deixa a minha bagunça arrumada. Eu não vou levantar e fechar e fazer essa cena de novo, nem fudendo, que eu tenho que ir pro trabalho, tenho que editar esse vídeo. A série demonstra essas mortes desses manifestantes. Muitas pessoas podem se questionar, mas Eric, os jogos aconteceram? É claro que não, né, velho? É claro que não. Quer dizer, que eu saiba não. Aqueles jogos pra morte que eu saiba não. Eu poderia até que esticar, falar que o 16º seria o jogo A, 17º... Não, mas isso aí seria enrolação. Todos aqueles jogos ali são jogos reais. E é claro que eles colocam a questão mórbida de que a pessoa que não consegue vencer morre. Portanto, essa série foi baseada nesses 15 fatos reais que de fato acometem a Coreia do Norte. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido esse canal, peço para que você se inscreva por aqui. Eu não dei minha opinião aqui sobre a série, se você quiser que eu faça uma resenha crítica sobre a série, eu posso fazer, deixa aqui no comentário se você quer que eu volte e faça. Se inscreva no canal, que eu vou trazer mais dicas aí de séries, livros, viagens e afins para vocês. E também, é claro, curiosidades sobre os outros países, porque um dos focos principais desse canal é justamente viagens, tá bom? Se inscreve, curte, comenta, compartilha e a gente se vê. Beijo, tchau!